Oi, gente, meu nome é Maria Luísa e esse é o episódio Ameaça Fabricada no meu podcast de comunicação e relações étnico-raciais. E hoje a gente vai falar sobre algo que atravessa o Brasil de um jeito muito profundo, mas que às vezes passa despercebido. Como o nosso famoso racismo cordial abre um caminho para o tipo de violência que nem sempre aparece nas estatísticas, né? Mas que afeta diretamente como pessoas negras são vistas, tratadas e lembradas. Eu tô falando do genocídio simbólico. Para isso, eu vou trazer algumas reflexões inspiradas pelo livro O Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias Nascimento, e também de autores que ajudam a entender como a mídia e a comunicação reforçam esse processo todos os dias. Para começar, quando a gente escuta a palavra genocídio, a primeira ideia que vem à cabeça é da morte física, né, do extermínio direto. Mas existe um outro tipo que age de uma forma muito mais silenciosa, que é o genocídio simbólico. E ele acontece quando uma sociedade vai apagando a imagem de um grupo, distorcendo suas identidades, silenciando suas histórias, espalhando estereótipos. Isso é feito por meio das instituições, da cultura, da mídia, da forma como certas narrativas se repetem até virarem verdade. No caso da população negra, o genocídio simbólico aparece quando a gente só vê pessoas negras representadas como problema, como risco, como falta e quase nunca como potência, inteligência, liderança, criatividade. A autora Lélia Gonzalez já comentava muito sobre isso, né? Ela falava sobre esse racismo brasileiro cordial que se esconde no essa brincadeira, ou você tá exagerando, ou isso não é racismo, ou coisas como até eu mesma já ouvi. Eu não sou racista, eu tenho amigos que são negros. Quem nunca ouviu isso, né? Ou até mesmo, minha tataravó era negra, não tem nem como ser racista. Enquanto isso, a estrutura vai trabalhando para apagar, diminuir e distorcer. E quando a gente fala de genocídio simbólico, a gente está falando dessa morte social. Quando a pessoa é viva, mas sua imagem já foi destruída antes mesmo dela poder existir plenamente. E aí entra a comunicação, porque são as histórias que a gente conta ou as que a gente não conta, que moldam como a sociedade enxerga a população negra. E assim, a gente vive num país em que a TV e os portais sensacionalistas ainda reforçam um padrão muito perigoso, o de que o jovem negro é sempre o suspeito. Ah, Heloísa, por que você está falando isso? Porque antes mesmo de começar a investigação, já tem foto, tem manchete, tem vídeo, tem legenda dizendo coisas como o elemento, o envolvido, o suspeito. É como se a cor da pele já servisse de evidência. Agora, quando o suspeito é branco, a narrativa muda completamente. Vira jovem de família, estudante exemplar, rapaz com problemas emocionais. Assim, o tom suaviza, o enquadramento muda, a culpa fica em aberto. Isso não é um acidente, isso é um padrão. E esse padrão é um padrão perigoso porque alimenta o imaginário social de que existir um corpo negro é automaticamente ser ameaça. Então, eu trouxe 3 casos que deixam isso tudo que eu falei muito escancarado. O primeiro caso é do João Pedro, um adolescente que foi morto dentro de casa durante uma operação policial em 2020. E as manchetes falavam em confronto, como se a morte do menino dentro da própria casa fosse algo normalizado. João Pedro não foi narrado como vítima, ele foi narrado como alguém que estava no lugar errado, repito, no lugar errado dentro da própria casa. O segundo caso também foi em 2020, que foi o caso do menino Miguel, que caiu do 9º andar depois de ser deixado sozinho no elevador pela patroa da mãe, e também mostra esse apagamento. Que muitos veículos chamaram de acidente, minimizando a responsabilidade como se fosse algo inevitável, e não resultado de uma negligência e hierarquias raciais muito bem claras. O terceiro caso são dos programas policiais do dia a dia, como por exemplo, Cidade Alerta e Brasil Urgente, porque expõe jovens negros na TV antes mesmo de haver investigação, sabe? Nome, rosto, bairro, tudo já viu no espetáculo. Porém, quando o suspeito é branco, o cuidado é outro. Tem censura, tem omissão, tem preservação. Enfim, essas narrativas, elas não só informam, elas constroem um medo nas pessoas. Elas definem quem merece cuidado e quem merece punição, reforçando a ideia de que um corpo negro é sempre perigoso antes mesmo de existir como pessoa. Quando a gente pensa em genocídio da população negra, dá pra ver exatamente o que Abdias Nascimento denunciava lá atrás, há 47 anos atrás, quando ele escreveu esse livro. Ele dizia que o genocídio não era só o corpo morto, mas também o corpo silenciado, o corpo distorcido e desumanizado pela sociedade. Porque a forma como as notícias são escritas, como as imagens são escolhidas, como certos corpos aparecem, outros nunca aparecem, tudo isso participa de um projeto maior de desvalorização da vida negra. O pensador Achille Mbembe, quando fala de necropolítica, ajuda muito a entender isso.
Ele explica que existem vidas que a sociedade protege e vidas que a sociedade aceita perder. Quando a mídia reforça que o jovem negro é risco, ela está dizendo, mesmo sem falar diretamente, essa vida importa menos. Silvio Almeida, ex-ministro de Direitos Humanos, também vai no mesmo caminho quando ele afirma que o racismo é estrutural. Ou seja, ele funciona mesmo sem intenção explícita, porque ele se manifesta no padrão, no hábito, no automático. E a mídia é um dos principais lugares onde esse automático aparece. E no final das contas, genocídio simbólico é exatamente isso. Não é só o corpo que corre perigo, é a imagem. E quando a imagem é destruída, o corpo fica muito mais vulnerável. Então, para concluir, quando a gente diz que a mídia participa do genocídio simbólico, a gente está dizendo que ela ajuda a decidir quem é visto como humano e quem é tratado como problema. E por isso questionar isso é tão urgente. Porque comunicação não é só sobre informar, é sobre criar sentido, sobre criar imaginário, criar realidade. Se a gente quer um país onde pessoas negras possam existir com dignidade, a gente precisa começar a olhar de forma crítica para tudo aquilo que a mídia normaliza. Enfim, obrigada por ouvir esse episódio e espero que ele ajude vocês a refletir como essas narrativas impactam a vida de milhões de pessoas todos os dias.